Tudo bom, galera do YouTube? Aqui é o DV Rodri para mais um vídeo. E hoje, né, é dia de vídeo futebolístico. Nossa, gaguejei já com 9 segundos de vídeo. Mas é dia de vídeo futebolístico, né? É dia de nós reagirmos à rodada 3 do Campeonato Brasileiro. Aí vocês me perguntam, ué, você com esse conteúdo, como assim, do nada? Então, né, eu tive literalmente essa vontade de fazer isso por conta de direitos autorais que eu tava recebendo da Globo, porque eu não podia reagir. E como eu comentei, não tinha mais como eu reagir vídeos por conta que senão eu ia receber ban do YouTube. Porque o YouTube disse mais algumas tentativas de vídeos que houvesse direitos autorais não permitidos pra mim, eu poderia perder o canal e eu tava sendo ameaçado de perder ban, né, de ser expulso do YouTube. Mas graças a Deus, aleluia, a gente conseguiu finalmente voltar, né, a fazer esses vídeos, mas de uma forma que não consiga ter direitos autorais para eu ser banido. Eu não queria anunciar esse aplicativo, mas provavelmente vocês vão acabar vendo conforme for passando o tempo, né? Mas é isso, pelo menos ele não vai me bloquear no YouTube, né? Mas então, antes de começar esse vídeo, não se esquece da meta de 2.000 inscritos, a meta do vlog no meu quarto, que a gente já tá quase batendo, então ajude o canal a bater, por favor, essa grandíssima meta. Então ficamos assim, né? Agora simbora pro vídeo. Então ficamos assim, nem eu sei porque eu falei isso. Mas então, né, a gente vai começar aqui o primeiro jogo da rodada, claramente com Flamengo e Vitória. Pra mim, na minha visão, foi um grande jogo. Aí eu tenho que botar minha câmera aqui, né, que na minha visão, cara, foi um dos jogos que eu reagi, né. Lembrando que eu não cheguei a olhar completamente todos os jogos, então tem alguns jogos que eu tenho mínima detalhes sobre eles, tem alguns que eu não tenho nem muito detalhe. Mas é isso, eu vou acabar comentando um pouco sobre os times por cima, e é isso, né? Na minha visão, né, esse jogo aqui entre Flamengo e Vitória, pra mim foi um jogo que o Vitória jogou muito melhor. Eu concordo plenamente com o que o Jair Ventura falou. Eu vi flamenguistas zoando as palavras de Jair Ventura, mas vamos ser sinceros, flamenguista, vamos lá e olha o jogo, que eu não vou comentar muito, não quero ter muita treta. Mas a gente já esperava que o Flamengo ganhasse esse jogo, mas sofreu muito. E graças ao Rossi, o Flamengo não levou empate num jogo que o Vitória quase teve a chance de empatar se o Renato Kaiser não perdesse o pênalti. E ali tá ali o lance do pênalti, que foi o lance crucial desse jogo. E mais uma vez, Rossi sendo crucial. Sinceramente, mano, eu sou um cara eu sou realista. Eu posso odiar o cara, mas eu vou falar o que eu acho sobre o cara. E o Rossi, cara, sinceramente, eu sou um dos caras mais haters dele. Talvez eu seja um dos youtubers mais haters do Rossi, em geral. Mas eu não posso deixar de lado que pra mim, cara, ele é um grande goleiro de pênalti. Provavelmente, se eu fosse jogar contra ele, mano, eu iria me borrar inteiro para bater um pênalti contra ele. Porque, mano, ele entra muito na mente e eu sou um cara que, às vezes, a minha mentalidade pra pênalti é horrível, assim. Eu sou um cara muito nervoso pra essas coisas decisivas. E provavelmente ele entra muito bem na minha mente, mas eu acho que o Rossi é um grande pegador de pênalti, talvez seja até o melhor, na minha séria visão, o melhor pegador de pênalti do Brasil. Ele e o Léo Jardim, cara, sinceramente, cara, são os melhores, e é sem clubismo, porque vocês sabem que eu sou vascaíno também, e na minha visão, eu acho, todo mundo acha que o Léo Jardim e o Rossi, na minha visão, são os melhores pegadores de pênalti do Brasil, mano. Além que o Hugo Souza também depois a gente irá comentar sobre o jogo do Corinthians também. E aí, cara, eu quero comentar um detalhe aqui, provavelmente esse vídeo vai ficar muito longo. Um dos detalhes principais, cara, que eu tenho desse time aqui do Vitória, na minha séria opinião, é a zaga. Na minha séria opinião, cara, o Vitória não tem zagueiro, tá? E aí vocês me perguntam, o que tu acha disso, cara? Olha, cara, vou dar uma moral aqui. Kaique Gonçalves, jogador ex-Juventude, jogador de volante. Ele é volante, ele tá improvisado na zaga. Ele pode jogar bem na zaga? Claro, pode. Eu não sei muito bem sobre ele, porque, pô, eu nunca vou lá pesquisar informações do Kaique Gonçalves no meio do nada, né? Realmente eu não teria essa vontade de fazer isso. Também a gente tem o Locândido, lateral esquerdo, mas eu acho que ele já jogou improvisado no Bragantino. Eu ia falar, só que me deu um branco. E é isso, cara, sinceramente, dito isso, não é um time ruim aqui, a gente tem Mateuzinho, eu acho que esse aqui é o Dodô, né, o garoto da base lá do Vitória, Eric, Baralhas e o Kaiser. Na minha visão, cara, o meio campo pra frente, o Vitória tem um bom elenco, um elenco que dá pra se segurar na Série A.
Só que o problema, cara, é que essa zaga não existe, mano. O Ramon Inter, mano, tipo, pô, eu quando ele era do Inter, eu nunca gostei dele de titular, pô, ele nunca me deu segurança no time. Eu acho que o único desses aqui que jogam bem, cara, é o Mendes ali, cara, que eu já vi, jogou bem contra o Flamengo, sofreu o pênalti que o Kaiser perdeu. É um bom time o Flamengo, cara, o Flamengo, Vitória. É isso, dito isso, não tem muita coisa que eu possa comentar sobre isso, né? E o Mateuzinho, o cara tá voltando ao seu auge, né? E outra coisa, cara, o goleiro que os caras tem é o Gabriel Vasconcelos, cara, que jogou mal pra caramba, ele era o goleiro titular do Sport, que teve a campanha tenebrosa, então não podemos, né, proteger o goleiro do Vitória, que, sinceramente, o Vitória fez uma janela bem estranha, muito mesmo. E aí, agora o Flamengo, né? Flamengo que vem de... Nossa, cara, essa nota aqui do Alexandre tenebrosa, tá ligado? É daquelas que meu chapéu... Né? O Flamengo foi com Rossi, Emerson Royal, Alexandre, Léo Pereira, Léo Ortiz, Pulgar, Everton Araújo, Paquetá, Rascaeta, Ayrton Cebolinha e Pedro. Mais uma partida do Paquetá tenebrosa. Eu vou comentar duas coisas sobre o Flamengo, né? Mais uma partida tenebrosa do Paquetá e uma bela partida do Everton Cebolinha. E o Pulgar, cara, os dois estão jogando muito bem, cara. Cara, essa partida foi horrenda aqui no nível que o melhor da partida é o Pulgar com 7,7, tá ligado? E também, cara, uma partida muito tenebrosa, né, do time do Flamengo em geral, defensivamente, mano. Várias vezes sofrendo. Cara, eu não entendo, mano, o que aconteceu, cara. Essa zaga aqui, cara, é melhor da América. Claro, né, o Emerson Royal, por exemplo, não era o titular, né? E nem o Alexandre era o Alexandre. Quem é o titular? É, muitas vezes é o Ayrton Lucas, mas é o Alexandre que era o titular na zaga, né? Tá. Então, cara, tirando o Emerson Royal, mano, pô, eu não entendo o Léo Ortiz e o Léo Pereira estão indo muito mal, cara, na minha visão nesse início de temporada. Não é o Flamengo que eu conheço. E é isso, minha opinião sobre esse primeiro jogo. Agora, cara, o primeiro jogo, 6 minutos. Meu Deus, esse vídeo vai ficar longo. Então, né, galera, agora nós iremos, né, comentar, né, sobre esse jogo. Vai ser bem curto. Foi um jogo aqui que... Pra mim, torcedor colorado, tem que abrir o olho, claro, porque é um jogo de equipes que provavelmente, conforme for passando o tempo, talvez irão brigar pelo Z4. Eu não direi, né, não direi nada, porque o Mirassol, ano passado, tava todo mundo dizendo que ia brigar pro Z4 e já tava lá em cima, então, pô, eu não duvido de nada dessa chape desse Curitiba, que pra mim, cara, depois de vários anos do Curitiba caindo, eu acho que o Curitiba montou um bom elenco. Pedro Rocha, Breno Lopes, que tá fazendo belos jogos, o Breno Lopes. Eu nunca fui hater dele, cara. Eu sempre fui um cara que eu gostei muito do Breno Lopes, assim, cara. Cara, o Breno Lopes decidiu uma Libertadores, pô. Então, tipo assim, cara, o Breno Lopes tem história pra se contar. E tá fazendo um belo início com o Curitiba. Jogava muito bem no Fortaleza, no Palmeiras, cara. Teve momentos que ele chegou a ser titular, cara. No fim de 2023, por exemplo, eu me lembro de momentos que ele foi titular no Palmeiras, por exemplo, também. E a Chape também, cara, tem grandes jogadores aqui, cara. O Walter Killing, cara, é bom lateral, ponteiro, também joga. Tem o Jean Carlos, cara, que fez uma bucha contra o meu Vasco. E tem uma zaga até boa, assim, neutra. E o goleiro deles também é um bom goleiro, cara. Contra o Vasco, cara, o goleiro deles ficou com a nota 10, tá ligado? Humilhante, tá ligado? E tem alguns jogadores bons, só que, pô, ele tem o Camilo ex-Grêmio que, pelo que eu sei lá, do Grêmio ninguém gostava dele, né? Então, pô, mas parece que tá jogando bem. Cara, o bom, cara, desses times pequenos, cara, eu tenho sempre uma fala interessante pra falar aqui. Cara, o futebol é tipo assim, cara. O futebol, cara, tu não precisa ter nome, tá ligado? Tu precisa ter um bom coletivo, cara. Se tu tem um bom coletivo, tu consegue bons jogos, cara. E essa é a realidade de Curitiba e Chapecoense. Nenhum tem um time estrelado, tá ligado? Cara, esse tem um ou outro que são bons ali, que são mais diferenciados, tá ligado? Mas sempre tem um bom coletivo. Por exemplo, a Chapecoense tem o Walter Klin, que é um bom jogador, Jean Carlos. O Marcinho, não sei muito bem sobre esses atacantes aí da Chapecoense aí, mas parece ser bom, teve notas ok's. Tem uma boa zaga, deixa eu ver os reservas aí que tem, cara. Tem o Bolassi, pô, o Bolassi é bom, cara. Só que, pô, o problema é que o Bolassi, ele meio que é aquele jogador pra um Daverson da vida, cara. E aí o Curitiba, cara, a nota grotesca do goleiro do Curitiba é brabo, né? Aí o Breno Lopes é diferente. Cara, esse trio de ataque, mano, meu chapéu. Esse trio de ataque é muito bom. Runier, Pedro Rocha, Breno Lopes, nossa. Curitiba tem um bom ataque, tem o Josué, bom meio campo, Lavega. Só a zaga que é um pouco tenebrosa, mas dá pra proteger, né? O Maicon, cara, o que nós torcedores do Vasco sofremos é palhaçada. Mas o Curitiba também tem um bom time pra se manter na Série A. Isso vai ser bem interessante, eu acho, cara. Porque, tipo assim, cara, os piores times são Remo, Chapecoense e Curitiba. Os três têm time interessante, então, pô, vai ser um bom campeonato brasileiro, eu imagino. Tem tudo pra superar 2023, será? E agora a gente entra de mais um dos jogos interessantes dessa rodada, o Mirassol Low Profile, que continua mantendo sua campanha interessante. Cara, eu sempre comento assim, cara, que eu sou um cara muito fã da tática do Rafael Ganais, cara, perdão aí, Rafael Ganais.
Eu sou muito fã da tática dele, não vou mentir. Sinceramente, ele tem uma boa tática. É aquela pressão em cima, bem bacana, interessante. Eu gosto desses times que jogam com a pressão em cima, tá ligado? E o Mirassol, cara, ele tem uma pressão muito bacana, assim, de pressionar em cima. Tem uma toca de passes muito consistente, bonita, assim, que quebra, às vezes, os setores do adversário. E muitas das vezes o Mirassol chegou assim, né? Eu acabei não vendo os gols do Mirassol. O único gol que eu acabei vendo... Quer dizer, eu acabei vendo um dos gols. Eu vi o gol do Natan Fumaça, que ele cabeceia e o Cássio espalma. Não foi ele, quer dizer, tem um toque antes, e aí o Cássio espalma, e aí o Natan cabeceia e o Cássio espalma, que a bola já tinha entrado. Mais um dos milagres. Cara, o Cássio, ele só faz milagre, cara, quando a bola entra. É incrível isso, cara. Se a bola não tivesse entrado, ele não iria fazer milagre, ele ia tomar um gol, né? Pelo amor de Deus. Mas, ele tomou gol do mesmo jeito, né? Mas foi um jogo neutro, já esperava que seria neutralidade. Foi um jogo, acho que esse foi um dos melhores jogos que eu vi do Tite, eu acho. Eu não vi muito jogo do Cruzeiro, mas na minha visão, talvez esse foi um dos melhores jogos do Tite em geral aqui. Claro, né, conseguiu empatar com um pênalti que tem que argumentar ali pra ver. Eu não sei se foi muito pênalti, mas eu acho que teve um contato ali final, aí eu também daria pênalti. Teve um debate na minha família entre eu e meu pai se houve ou não um pênalti, mas acho que houve sim, porque se tu olhar na câmera de trás, dá pra ver que o cara dá um contato ali, parece. Tipo assim, na câmera, teve uma câmera ali que parecia que o Matheus Pereira, tipo, tinha se matado ali no chão sozinho. Mas aí, cara, se tu olha o contato, tu vê que eu não sei quem que era o lateral, mano, eu acho que era o Igor Karius, cara, que derrubou ele. E aí meio que ele derruba um pouquinho, aí tu olha, mas é um lance bem, tipo assim, aquele lance assim de azar imenso, tá ligado? Tu derrubar o cara daquele jeito. E também, cara, uma coisa é o Yuri Lara, cara, matando o cara com um carrinho desnecessariamente, tá ligado? Yuri Lara lá um dos últimos minutos ele vai lá e dá uma porrada. E o Mirassol, cara, é um exemplo, cara, de time que jogou muito bem durante o jogo, na minha visão. E é um time, cara, como o Curitiba e a Chapecoense eu disse, cara, não é um time de jogadores de mídia, mas é um time completamente perfeito no coletivo. Aí você me pergunta, como que o Mirassol chegou tão bem no último ano e ficou em quarto? Cara, e não tinha nenhum jogador de mídia, porque eles têm um bom coletivo. Eu vejo que o Mirassol, cara, ele evita de contratar jogadores famosos pra contratar jogadores que têm um bom coletivo, jogadores que são mais parceiros, e isso é um bacana do time do Mirassol, cara. Eu, sinceramente, cara, eu prefiro times assim com esse coletivo do que jogadores de mídia, porque aí vem um jogador de mídia ali, cara, aí vai lá e contrata, aí vem dizer que tem mais ego, aí quer dar moral, que sou o dono do elenco, aí acaba não rendendo nada, cara. Um desses negócios é o Gerson, cara, por exemplo, cara. Até agora não rendeu nada, tá ligado? Pura mídia aí, não rendeu nada, vive o Tite tirando, baba-ovo do Tite não adiantou muita coisa. Paquetá, por enquanto, não tá movimentando nada. Eu acho que o Paquetá, quando ele pegar o jeito do futebol brasileiro, vai ser um cara chato, ou não sei, né? Mas é isso, né? É isso. Então esse é meu comentário sobre esse terceiro jogo, cara. Já foi 12 minutos, meu chapéu. E aqui, né, a gente temos mais um jogaço dessa rodada, mais um 3x3. Cara, os 3x3 mais inacreditáveis da rodada foi o Atlético Mineiro e Remo e Chapecoense e Curitiba. Tipo assim, ninguém esperava que ia ter muito show. Mas, cara, o Dudu foi, tipo, um herói da pátria atleticana e conseguiu salvar no último minuto, cara. E, cara, é mais uma boa partida da Aleph Manga, cara. Eu acreditava que a Aleph Manga poderia recuperar o futebol e ele tá recuperando, pô. Cara, e o Remo, cara, eu tava comentando aí antes ali, cara, todos os times tão bem interessantes. O Remo, por exemplo, montou um bom time pra Série A. E os caras estavam comentando, o Remo vai disputar a Série B. O único defeito que eu vou dizer do Remo, sendo sincero com vocês, cara, é que o Remo, por exemplo, cara, olha essa zaga, cara, aqui. Eu não boto confiança nessa zaga, pô. Tipo assim, Kelvin Almeida, eu acho que é Kelvin, provavelmente, deixa eu ver. Até vou dar uma olhada aqui pra não ver se eu não tô falando merda. Kaique, perdão aí, Kaique. Tem o Kaique, pô, tem o cara, João Lucas do Grêmio, muito criticado. Aí tem um time bom aqui, pô, defensivamente, cara, é um bom time, cara. Vitor Bueno, é aquele eu acho que jogou no São Paulo, né, eu acho, o Atlético Paranense. Aleph Manga, Patrick de Paula, campeão da América. É um bom time, cara, eu não vou criticar, eu acho que tem um bom time para se manter na Série A, mas comparado, na minha visão, talvez tende a ser o time mais fraco por conta da defesa, cara. João Lucas, Marlon, cara, grande zagueiro do Ceará, mas, cara, não é um zagueirão, assim. Mas que sofreu com o Hulk, né, na primeira atacada. E o Atlético, cara, o Atlético tem um time bem interessante. Cara, a nota do Renan Lodge, cara, fala tudo, cara. 5.9. Cara, os laterais ainda não estão se adaptando bem, pelo jeito. Juan, cara, eu acho que
que o Juan tem que abrir muito olho nessa temporada pro Juan, cara. Eu acho que o Juan é um bom zagueiro, tá rendendo conforme o tempo. E já teve alguns gols importantes na última temporada e agora tá ainda voltando a fazer gol, então eu acho que é um cara que pode crescer. É isso, cara. O Vitor Hugo também teve uma boa passagem no Santos. É isso que eu tenho que comentar esse jogo. Claro, muito comentário curto, por conta que eu não cheguei a ver muito sobre esse jogo. E aí, né, a gente chega agora num dos jogos que eu talvez tenha mais comentários, mas eu vou tentar dar uma resumida. Eu vou falar bem pouca coisa, porque é um dos times de coração meu nessa rodada que jogou. E, cara, eu não preciso falar muita coisa a ser olhar o gráfico, cara. Mais um jogo que o Vasco fez uma pressão imensa, magnífica, e no fim não saiu com os 3 pontos. É difícil comentar, mano, o que há com esses times aí do Vasco, cara, eu não entendo. Aí vocês me falam, já deu de Diniz? Na minha visão, acho que não, cara. Porque o Diniz, ele tá fazendo um bom jogo. Tá conseguindo pressionar os adversários, cara. O Bahia que é um adversário muito chato daqueles, sabe? E ele conseguiu pressionar. Cara, o Bahia, cara, sinceramente, cara, o Bahia é um time chato demais, entendeu? Se qualquer coisa, qualquer brincadeira que tu faz, tu já perde com eles. E o Vasco rateou demais, cara. E esse é o problema, mano. A gente não tem uma zaga muito confiável. E eu nem reclamo da zaga, porque a gente pode ter uma zaga não tão confiável, mas a chance de gol que a gente tem, cara, a gente poderia matar o jogo. Então, tipo assim, cara, a nossa zaga, tipo, sofreu pouco, tomou um golzinho, fez a parte delas, porque o Bahia é um ataque muito chato de se proteger. Mas acabamos perdendo, cara. Eu não entendo o que acontece com esse Vasco, mano, porque o Vasco tem bons jogadores de ataque e não consegue, cara. O Brenner, cara, perde 50 gols. O GB, graças a Deus, foi embora, mas também vive perdendo gol. Aí o Spinelli, onde estreou, não sei se é Spinelli, eu não sei pronunciar o nome direito do atacante lá que vem do Del Valle. Chegou e fez um... Eu vi os lances dele, foi vergonhoso. É difícil, cara. O Vasco perde muito gol, cara. Não dá pra entender, cara. Não é inacreditável isso, cara. Olha os gráficos do jogo, cara. Eu por mim, não preciso falar nada. Os gráficos já indicam tudo. E pelo amor de Deus, cara, que cara é essa, Diniz? E agora vamos pro próximo jogo. E sim, né, galera, eu dei um comentário muito curto sobre Vasco. Eu vou tentar agora dar nesses próximos jogos mínimos detalhes, mas ser muito realista no que eu quero comentar, ser, tipo assim, muito objetivo. Essa era a palavra que eu queria dar antes, pra não ficar um vídeo tão longo aqui pra vocês, né? E aí, cara, um desses jogos aqui que eu queria comentar é do Vasco, São Paulo e Grêmio, um desses jogos que foi um dos que eu mais assisti. Eu olhei na Globo um pouco, né, de São Paulo e Grêmio. E é isso, né? Eu assisti São Paulo e Grêmio, assim, o primeiro tempo. Um pênalti completamente desnecessário. E, cara, eu tenho uma coisa pra falar, cara. O Everton, ele era muito protegido pela zaga do Palmeiras. Olhando os detalhes que ele tá sofrendo aqui, cara, o Everton é muito protegido pela zaga do Palmeiras, cara. E eu não dá pra discriminar isso, cara, porque o Palmeiras tem grande zaga, cara. Gustavo Gomes, Murilo, pô. O Bruno Fux, às vezes, era bacana demais jogando na zaga. Kelvin, que por sinal, o problema das laterais é o Kelvin, um pouquinho, é fraco. Tem o Jai, que às vezes é bom, mas raramente. E também tem o Piquerez, que já teve seu auge, mas, cara, era muito protegido pela zaga. O Everton, cara, nas 2 chances que ele teve ali, cara, ele sofreu o gol mano a mano. Claro, pegou um pênalti, talvez poderia ser mais, mas o Everton salvou o Grêmio. Mas, cara, foi um jogo que eu não entendi o que aconteceu com o Grêmio. A expulsão matou o Grêmio, provavelmente. Porque num jogo que o Grêmio poderia reviver no segundo tempo, o Wagner Lombardi cagou com a tática do Luiz Castro. E, cara, o São Paulo, que era favorita ao ser o grande que caía nesse ano, virou literalmente um dos times que tá jogando muito bem com a volta de Caleri, Lucas. E mostrando, né, como que esses caras são muito decisivos. Cara, o Caleri, mano, voltou de lesão, 2 jogos, já tem 2 gols, cara. O Caleri é muito diferenciado, meu Deus, né? Espero que o Caleri volte. Eu sou um grande fã do Caleri, por mais que eu tenha um ranço do São Paulo, muito por causa do ano passado que eles fizeram merda, mas aqui eu tive que torcer contra o rival, então óbvio que eu puxei o saco do São Paulo. Então agora vamos embora pro próximo jogo. E aqui, né, cara, foi um dos jogos que eu menos vi lance, então não tenho muito ligado sobre esse jogo. Mas, cara, só vou comentar aqui sobre o início do Atlético Paranaense, que é um grande início, cara. Sinceramente, o Atlético Paranaense faz um grande início. Claro que eu não posso comentar um bagulho de 3 rodadas, porque o Campeonato Brasileiro pode correr tudo. O ano passado, Fortaleza, cara, se eu não me engano, no início do ano, tava com 5 pontos em 5º lugar. E de uma hora pra outra, ele já tava na lanterninha da vice-lanterna. Claro, o Sport já tava lá com o ingresso pacotado da lanterna no ano passado. Mas esse ano aqui, cara, o Atlético Paranaense vem bem, eu acho, cara. Tem um time bom. E, tipo assim, cara, esse ano, cara, vai ser muito bom o Campeonato Brasileiro, cara. Porque até os times que subiram tem times interessantes. Tipo assim, então o Inter mesmo, cara, o Inter tem que abrir o olho nesse campeonato, porque se o Inter ficar brincando, vai chegar uma hora que o Inter vai entrar na zona de rebaixamento com tudo, ele já tá dentro o Inter, pra variar, cara, já tá dentro.
Então, cara, eu como torcedor do Inter, o Inter tem que abrir o olho, porque a qualquer momento a gente vai estar lá preso dentro da Z4, e aí vai acontecer igual 2016, a gente vai cair de uma forma completamente grotesca, tá ligado? E esse ano é falta de aviso, porque a gente já sabe que o Inter vai brigar pra cair, e aí não vai ser igual diferente de 2016. Só que diferente daquele ano é que a gente vai ter menos esperança e que talvez o time jogue sabendo que pra fugir de cair, né? E aí é melhor do que tu jogar pra tu tentar uma Sul-Americana ou alguma coisa além, cara. Isso que o Inter tava tentando em 2016. Mas, cara, sobre o Atlético Paranaense, que foi um jogo ok, o Viveiros voltando a blocar gol. É isso, não tem muita coisa que eu comentar, foi o jogo que eu menos reagi a algo. E aqui, cara, mais um clássico em que o Fluminense levou a melhor em cima do Botafogo. Foi um jogo que o Botafogo ainda tá completamente perdido com o Anselmi. Na minha visão, cara, eu não contrataria ele de treinador. Eu não acho que ele seja um bom treinador. Sofreu pro Palmeiras, o Mundial de Clubes, sendo aquele Porto que era bacana. Claro que foi um dos piores Portos da história. Não sei se ele tivesse um Porto melhor, ele ia conseguir fazer bons resultados. Foi eliminado na fase de grupo, por sinal. Então, tipo assim, né? E ele tinha Rodrigo Mora, tinha uns atacantes lá interessantes do Porto, não conseguiu fazer um bom trabalho. Aí, olhando aqui, cara, pro Fluminense aqui, Botafogo, o Botafogo tá muito bagunçado. O Fluminense, mesmo com um a menos, não sei quantos minutos de jogo, o Fluminense ainda era melhor, cara. Teve aquele lance que o Hércules se bananou com a bola, que ele poderia ter matado o jogo, mas não matou, mas o Fluminense conseguiu os 3 pontinhos. E é isso que eu tenho pra comentar sobre esse jogo. O Botafogo tá muito bagunçado. Eu espero que o Botafogo se arrume, porque eu quero que o Botafogo elimine o Flamengo na próxima semana no Carioca. E sim, né, galera, eu tentei fazer uma piscada, ficou horrorosa, mais uma vergonha alheia pro canal, mas o jogo de hoje entre Corinthians e Bragantino, na minha visão, foi um dos jogos que eu menos assisti também, cara. Corinthians e Bragantino e Atlético Paranaense e Santos, cara, foi as coisas que eu menos assisti nesse ontem e hoje. Mas, cara, uma coisa que eu tenho pra comentar sobre no início do jogo é o que falar, cara, sobre o Hugo Souza, cara. O goleiro seguro que é esse Hugo Souza no Corinthians, pra mim, cara, um dos melhores goleiros que passaram dessa década, século. Ele e o Cássio, mano, vamos ser sinceros, são os maiores goleiros dessa década eu não digo década, mas dos anos de 2010 a 2025, eu acho que eles foram os maiores que passaram nessa história do Corinthians, goleiros completamente seguros, que tem títulos, cara, que o Cássio é mais superior, o Cássio ganhou o Mundial, o Cássio ganhou o Libertadores, o Cássio ganhou o Brasileiro, o Hugo Souza, claro, o Hugo Souza ganhou uma Supercopa, ganhou nada menos que uma Copa do Brasil, e ganhou um Paulistão, já é uma coisa boa. O Cássio também papou alguns títulos paulistas, mas é isso, né? Mais uma partida segura e mais uma partida que a defesa do Corinthians tá sendo bem eficiente. Cara, eu acho que a zaga do Corinthians é uma das zagas mais eficientes do Brasil, né? Porque tu pode ver, cara, o Yuri Alberto Depay pode estar mal, o Breno Bidon pode estar mal, aí de uma hora pra outra surge um gol do Gabriel Paulista, Matheus Bidon, cara, tipo, é sempre assim, Mateuzinho, é sempre gol assim. Aí quando é eles, cara, é o José Martins. Aí é brabo, entendeu? É sempre alguém decidindo o jogo da parte defensiva do Corinthians, cara. E é muito eficiente esse time aí defensivo do Corinthians. E aí, né, a gente chega no último jogo dessa rodada. O jogo depressivamente pra mim. Eu cheguei a olhar até o gol do Vitor Roque. Depois eu disse, eu não vou olhar mais esse jogo também, cara. O Inter vai ser espancado. E mais uma partida belíssima de Ronaldo, né? Eu, como um grande fã do Ronaldo desde a era Paçoquenta no Fluminense, eu nunca desisti de acreditar nele. E mais uma boa partida dele. Mas, cara, infelizmente, cara, a nossa zaga é inexistente, cara, como sempre. Cara, o Inter, cara, vai sofrer muito desse ano. Eu não vou mentir. A gente vai sofrer com gotas de crueldade esse ano por causa da zaga. Eu acho, cara, que o ataque vai ter que ser muito eficiente, tá? Porque o Inter já tá melhorando a eficiência. Eu não vou mentir. O Inter agora tá conseguindo fazer pelo menos um gol por jogo. Só que o Inter tá perdendo muito gol, cara. Cara, o Vitinho, cara, mais uma partida tenebrosa do Vitinho, cara. Eu quero ver como que vai ser o Kaique jogando essa temporada. Eu espero que o Kaique seja um cara mais eficiente, porque a gente tá precisando de um cara mais eficiente que o Vitinho. Não vou abandonar, cara, a história que ele teve ano passado. Claro, que é aquela história daquelas mínimas, tá ligado? Mas ele foi um dos caras que salvou nós ano passado. Só que eu acho que já deu a era dele no Inter. Eu acho que agora ele tem que ser reserva, ele tem que descansar um pouco. Talvez treinar melhor, tentar melhorar, porque quando tu contrata um cara, meio que tu estima o outro cara de tu voltar a jogar mais bola. E aí, cara, eu espero que estimule o Vitinho de voltar melhor, porque quando o Kaique não estiver bem, a gente tem o Vitinho meio, e aí a gente consegue ter um bom elenco. Foi mais uma boa partida do Ronaldo, Alan Patrick foi bem,
eu senti que o Carboneiro e o Borré, que são jogadores que estão vivendo um bom momento, ficaram meio apagados. E mais uma vez, cara, erros defensivos. Cara, o primeiro a gente teve um Ronaldo parado. A única crítica que eu tenho do Ronaldo é que ele ficou parado, mas ele conseguiu empatar o jogo. Uma boa partida, mano. O Ronaldo deu belos desarmes. Foi uma pressão imensa. O Pesolano, quando ele acertou na tática, ele tava bem. Mas, cara, infelizmente, erros de mercado. Félix Torres, talvez. Um pouco do Bruno Gomes, talvez, que viajou na maionese e acabou escorregando no lance do Vitor Roque. Não escorregou diretamente, cara, porque o Vitor Roque é um trator comparado a ele, né? Cara, o Vitor Roque joga assim, voando assim nas pessoas, cara. Parece que ele quer beijar, cara, os jogadores, cara. Meu chapéu amado. Mas é isso, cara. Mais um jogo de erros defensivos, cara, que vai custar a vida de nós. A gente tá na zona de rebaixamento com 1 ponto em 19º, cara. Cara, espero que não aconteça o roteiro de 2016, cara, porque eu tô muito assustado com esse Inter olhando esse início de campeonato. Claro, cara, primeiros 6 jogos, tudo pode ocorrer. Eu não posso estar me iludindo à toa. Mas é isso, então, cara, espero que vocês gostarem. Não esquece da meta de 2.000 inscritos, que é a meta do vlog meu quarto. Então ficamos assim, espero que vocês gostarem desse vídeo. Né, provavelmente eu vou postar bem depois que eu editar a capa, porque eu vou fazer outras ocupações primeiro, já que hoje é um vídeo bem longo e eu preciso fazer uma capa mais bacana para atrair o público, só que o short só vou postar assim agora. Então ficamos assim e tchau, ficou um minuto de silêncio estranho.